Olá, uma ótima noite para você. Estamos chegando com Olhares Olímpicos, o programa de TVja que acompanha de ponta a ponta os Jogos no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma conexão hoje em dose dupla com a sala de Veja no Parque Olímpico. Lá está o meu xará Silvio Nascimento e o Leslie Leitão. Tudo bem, senhores? Boa noite, queridos. Boa noite a todos aqui. E já avisa que é uma dupla de peso. São dois pesos pesados, né? Vocês me ouvem bem, então, né? Tudo ótimo. Estamos escutando bem. Lembrando que nós estamos ao vivo no site de Veja e no Facebook. Você pode participar, pode mandar sua pergunta, o seu comentário, inclusive interagir aqui com a gente. Bom, senhores, vamos começar pela ginástica, porque o mundo viu esse mito Simone Biles, de 19 anos, não é isso? É um furacão, né? A menina é impressionante. Depois que eu saí do judô, ainda consegui dar uma corridinha lá para ver o solo da Simone Biles. É muito impressionante o que ela faz. Sobrou na turma, assim, disparado. Pelo que eu acompanhei aqui também, eu fiquei um pouco mais na redação, a repercussão internacional foi fortíssima. O pessoal realmente está admirando demais essa menina com todos os seus truques, por assim se dizer, né, que ela apresenta. Ela foi uma coisa, Silvio, que foi impressionante, assim, a torcida está sempre torcendo muito para os brasileiros e tem, às vezes, uma certa perseguição com os argentinos e os americanos. No caso da Simone Biles, não teve zero perseguição, foi... Unanimidade. Né? Levantou, aplaudiu de pé todo mundo, porque não dá para discutir a menina, né? Pois é, bom, já... Antes de devolver aí a pergunta para vocês, vamos já mandar um abraço para a Sônia Matos, Alexandra Zemero, para o Daniel e para a Jussi Clementino, também para a Júlia Lima, que está sempre aqui com a gente, esse pessoal assistindo, o Silvano Berté também. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência diariamente aqui no site de Veja e no Facebook. Ainda sobre a ginástica, Silvio e Leslie, e a participação brasileira, a Rebeca ficou em 11ª, a Jade se contundiu, né? Eu, que sou fã da Jade, já declarei aqui, adoro aquela cara de brava dela. Fiquei com dó vendo ela chorar de dor ali. Todo mundo. Ali na hora, as pessoas ficaram até mais assustadas do que... porque ela saiu carregada, então foi ovacionada, obviamente. Mas, assim, foi uma participação, eu acho, em geral, modesta. Mas tem muito a evoluir ainda, preciso muito... como a maioria dos esportes no Brasil, a ginástica também precisa evoluir demais, precisa ter aquele velho discurso do investimento. São pouquíssimos clubes no Brasil que investem na ginástica. E é engraçado que é uma coisa que as meninas, né, quem é pai de menina, eu sou pai de 2 meninas, as meninas adoram isso, né? Então é uma coisa que deveria se investir mais no Brasil. Infelizmente não tem uma formação muito forte de base, né? Tem que se começar muito, muito cedo na ginástica. Tem que ter uma progressividade, ela é lenta, leva muitos anos até atingir um estágio, e isso ainda falta aqui no Brasil. E com relação a Jade, a imagem choca, porque ela chorou muito, saiu amparada e chegou a usar cadeira de roda, então isso choca muito, né? Isso é muito forte, essa imagem, mas parece que está mais ou menos bem, a gente ainda não tem informações completas, mas ela está bem, viu, Silvio? Bacana. Mandando mais abraços aqui, Silvião, para a Elza Maria, a Maria Sebert, Maria Antônia, o Marquinho, o Venâncio Soares está falando, manda um alô para vocês, manda um alô daí do Rio para o Venâncio que está nos acompanhando. Um abraço, Venâncio. Venâncio, um abraço. A Lenisa Araújo, a Tati, a Helena, a Graça e a Ivana Sueli, que eu já vi por aqui, inclusive em outros programas. Sandra Teodoro também agora. Sandra, boa noite. Vamos falar do judô um pouco, então? Leslie, você acompanhou aí o dia do judô. Temos mais uma medalha para o Brasil, a segunda medalha dela, né, da Maíra. A Mayra Guiar, ela ganhou, ela na verdade Maíra repetiu. ou Mayra? Desculpa. Mayra. Eu pronunciei errado. Mayra. A gaúcha, ela repetiu, na verdade, o resultado de Londres, né, que ela foi bronze. Eu confesso para você que a reação dela, ali na zona mista, me deu até um certo alívio. Eu achei que ela ia estar mais decepcionada do que as pessoas que a cercavam ficaram, entendeu? Ela, até naquela entrevista, ela disse isso, que ela teve poucos minutos ali para assimilar a derrota
da semifinal, que tirou a chance dela disputar o ouro. E ela falou, olha, eu fiquei ali pensando o seguinte, eu curti ser uma medalhista olímpica. Então eu precisava voltar ao tatame e ganhar da cubana, que era um desafio grande, para eu ser bimedalista olímpica. Então, assim, ela se tornou a primeira mulher numa modalidade a ter 2 medalhas de olímpicas, entendeu? Então, assim, é um feito, não é um feito desprezível. Todo mundo fica com aquele gostinho de que talvez a Mayra pudesse ser medalha de ouro. Ela teria, na verdade, uma batalha com a americana que acabou ganhando o ouro, a Harrison. Já seria, de fato, uma batalha, um confronto muito equilibrado. Uma ganhou 9, a americana ganhou 9 e a Mayra 8. Então, assim, ia ser uma coisa, ia ser uma batalha, era a batalha que todo mundo esperava. Não foi, a francesa eliminou a Mayra e fez a final, perdeu a final. Agora, e, Silvio, é interessante, desculpa interromper, mas é interessante como o próprio Leslie apurou durante a entrevista, o combustível da Mayra, ela teve o percalço e ela não caiu, ela ao contrário, ela levantou e partiu para o próximo desafio. Ela manteve o combustível, ela manteve acesa, né, a vontade de vencer, e foi lá e conseguiu. Ela disse, como o Leslie escreveu, ela precisava sentir o gosto da medalha olímpica de novo. Isso que a moveu e é isso que fazem os grandes atletas a se superarem. Aliás, e lembrando também, desculpa mais uma vez, amanhã a gente vai ter entrevista com Mayra, tá? Opa, Daqui a pouco nós vamos chamar nas redes sociais todas, nós vamos ter entrevista com a Mayra num esquema exclusivo, ok? Às 11 horas da manhã. Muito bacana, então, portanto, fique ligado amanhã às 11 da manhã, entrevista exclusiva com a judoca de bronze do Brasil no site de Veja. Silvio, Leslie, ainda sobre o judô, o Brasil ainda tem 2 competidores para cair no tatame, não é isso? A Maria Suelen e o Rafael Silva amanhã, tô certo? Tá certo. A Maria Suelen, há uma esperança dela beliscar uma medalha. O brasileiro tem um adversário dificílimo, né? Que é o francês, que é o melhor judoca, talvez o Pelé do judô, que é o Ted Riney, e vai ser bem difícil. É, portanto, muito improvável que o Brasil consiga atingir a meta de, pelo menos, igualar as 4 medalhas de Londres 2012, né? Eu acho que a tendência é que fique... Vamos torcer para que não, mas a tendência é que fique nessas 2. O que vocês acham? É provável. É provável. É provável que aconteça isso. Porque, na verdade, vai ser o pior desempenho dos últimos, né? Inclusive, no último Mundial, já havia essa preocupação. No Mundial de 2015, o Brasil fez 2 medalhas só. Então, assim, havia essa preocupação, agora mais recente, mas, infelizmente, talvez isso se confirme. Senhores, vamos partir para outra modalidade. Antes, a Monique Rodrigues diz que Campos dos Goitacazes está nos assistindo. Um abraço para todo mundo por lá. Um abraço também para o Rui, para a Jane, diz oi, Jane. E para a Sandra Soares e o Adriano Silva. Eu queria passar para... rapidinho aqui com vocês, só no vôlei de praia, o Evandro e o Pedro ganharam, seguem para as oitavas no sufoco. No handball, o Brasil bateu a Alemanha por 33-30 no handball masculino, mas como conversávamos antes do programa, o Leslie me dizia que não há muitas esperanças para o handball masculino, as esperanças estão sim no time feminino. Você quer falar alguma coisa aí, Silvião? A grande esperança, assim, do Leslie. A maior esperança do handball é o feminino. Agora, de fato, tem um ingrediente especificamente no beisebol, no handball esse ano, é que a Arena do Futuro realmente transformou-se num caldeirão. Então, assim, o handball masculino e feminino tem um apoio da torcida o tempo inteiro, e eu acho que é o maior caldeirão olímpico até esse momento, entendeu? Legal. Vamos falar um pouco de basquete? Então, foi um dia ruim, duplamente ruim para o Brasil, né? Especialmente para o masculino. O que vocês me contam? Especialmente feminino, né? O feminino foi um vexame. Desculpa, pro feminino. Vexame. Que o Brasil deu adeus, né? Vergonha, assim, para demitir de uma ponta a outra, né? Para mudar tudo, tem que rever tudo no feminino, tá tudo errado. Ela derrota para a França 74-64. E o masculino perdeu para a Croácia 80-76. Então, ele deixou escapar um pouco o jogo, eu fui ao jogo, deixou escapar em alguns momentos cruciais, que poderia ter encostado. Teve 2 bolas do Hetzheimer de 3 que ele tentou, acho que forçou demais, o Marquinho errou uma bola também. O Nenê oscilou um pouco e aí isso, na hora de buscar, não deu. A torcida até apoiou muito, reconheceu no final,
pelo menos, sinceramente, assim, o time masculino de basquete é um time que tem brios, pelo menos, entendeu? Ele luta, na estreia estava tomando 30 pontos, foi buscar e perdeu, mas eu ainda acho que dá para fugir dos Estados Unidos, dá para sair desse quarto lugar, que é a grande missão da primeira fase, sair do quarto lugar. Porque se ficar em quarto lugar, acabou a Olimpíada, porque vai pegar os Estados Unidos, já era. E não vai ter muita brincadeira, né? Não dá para brincar. Não dá. Legal. Leslie, e agora vamos só dar uma escapadinha no esporte para falar de um assunto no qual você é especialista, que é a segurança no Rio de Janeiro. Ontem teve um episódio com oficiais, inclusive, da Força Nacional de Segurança. Um deles morreu ao entrar por acaso numa favela na Zona Norte. Ainda não morreu, parece. Não morreu. Parece estado gravíssimo, né? Gravíssimo, né? Na verdade, essas informações estão meio... Ontem, chegaram a informar para a Polícia Civil que ele tinha morrido, a Polícia Civil divulgou, e aí depois o Ministério da Justiça soltou nota oficial dizendo que não... Eu cheguei a ler, por isso que diz que tinha morrido, cheguei a ler notícias. Chegaram a noticiar, inclusive, mas... A situação é delicadíssima. A situação é muito grave. Muito grave. Assim, o mais grave disso tudo é que isso era uma coisa absolutamente previsível. Aqui no site a gente já fez 200 matérias, na revista a gente fez 200 matérias. Foi uma promessa de anos e anos que ia ocupar aquele território. Não ocuparam, estão fazendo uma Olimpíada com um local absolutamente de risco no meio da cidade. Então, assim, e aí corre esse risco aí, entrou errado. É um lugar que várias pessoas já entraram errado. Desde 95 as pessoas entram errado nesse local. Você tem uma ideia, naquela final Santos e Botafogo, em 95, teve um ônibus de santistas que entrou errado nesse mesmo lugar, e aí metralharam esse ônibus de santistas. Um santista morreu e 5 ficaram feridos. E isso, recentemente, aconteceu de novo, outras 2 vezes. Uma mulher milagrosamente escapou e um engenheiro aqui do Rio de Janeiro morreu. Ontem, a Força Nacional, um garoto de Roraima, parece que no carro tinham várias pessoas da Força Nacional que não têm conhecimento algum do Rio de Janeiro, e isso é perigoso, porque o Rio de Janeiro ele tem 1.080 favelas, então assim, você imagina que as coisas são meio entranhadas, então você não sabe onde você está entrando. E esse lugar é na beira da linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil, para quem é um pouco familiar ao Rio, é a entrada da cidade, entendeu? Bom, espero que o cara se recupere. Vamos ver se o policial vai se recuperar. Fica na torcida, né? Pois é. Silvião, e qual é a boa para hoje à noite, hein? O que eu assisto? Rapaz, você sabe que eu adoro natação, né? Então, hoje é mais um dia de ver um monstro na água, né? E também de um brasileiro. E olha, eu queria relembrar que a minha última participação, vocês me perguntavam, a gente comentou sobre o Michael Phelps, e eu dizia que ele estava com sede. Ele tinha vontade, e a vontade de vencer, de ser o maior e o melhor, é no mínimo metade da competição de um atleta de alta performance. E ele estava com essa vontade. Acho que a gente já viu aí pela coleção de medalhas, o jeito que ele está nadando. Hoje que ele não nadou tão bem nas classificatórias, ele ficou muito bravo, ele ficou... não estava querendo aceitar que ele não estava tão bem. Ele só nada para ganhar medalha. E acho que hoje a gente vai ver novamente o monstro na piscina. Temos o brasileiro, o Thiago Pereira. Vamos ver se Billy com bronze, né? A torcida é pelo bronze, porque eu acho que o ouro e a prata estão definidos, né, Leslie? O Bosch e o Phelps dificilmente vão... São 37 medalhas os dois, é isso? Tomado. Então, Phelps e Lorde são só 37 medalhas. Só. O Phelps tem 21 de ouro, o Brasil tem 24 na história. Né? Ainda estamos na frente do Phelps. São 4 medalhas. A minha opinião sobre o Phelps, você já sabe, Silvião, eu acho que ele não é humano, simplesmente. Eu acho que o Phelps não é deste planeta. Bom, eu queria deixar um abraço aí para vocês, então. Obrigado pela participação. Vocês vão voltar ao longo dos jogos, a gente vai batendo bola aí. Espero que vocês tragam notícias de mais medalhas pra gente. Um abraço, Silvio, um abraço, Leslie. Tamo junto, um abraço. Obrigado, um abraço a vocês e a todos que nos acompanharam também, hein? Um abraço. Um abraço. Muito bem, aproveitando então por falar, como o meu xará disse, nos acompanham. Um abraço para a Sônia Araújo, para a Marcela Sampaio, a Normanda Costa, o Luiz Salvador, a Vanilza Moraes e a Vânia Gutierrez. Amanhã tem mais Olhares Olímpicos aqui no site de Veja e no Facebook. Uma ótima noite para você e até lá.